Olá, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pastora Mônica por aqui. Depois de um tempo já sem gravar nada aqui no meu canal do YouTube, estou de volta e quero pedir desculpa por todo esse tempo, não é? Que passei sem postar nada aqui para vocês, mas vou buscar uma disciplina melhor, não é? Para gravar com mais frequência. E eu quero começar falando a respeito do decreto que nós recebemos, né, para esse ano de 2020. Nós estamos no mês de abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses já desse ano de 2020, né? Já se passaram 4 meses e tem acontecido tantas coisas, né, nesses 4 meses. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês em primeiro lugar é a respeito do decreto que Deus ele nos deu para esse ano de 2020, sabe? Quando eu digo que Deus nos deu, eu estou falando da igreja local, não é? Cada igreja, cada ministério busca em Deus, não é? O seu decreto anual, e o decreto que Deus nos deu para 2020, depois de um período, né, de busca com o Senhor, foi que 2020 seria um ano de crescimento, né? E o Senhor nos deu isso ainda em dezembro, né, perto já da virada do ano. E eu já era para ter vindo aqui, né, falar com vocês sobre isso, porque apesar de eu ser pastora de uma igreja local, né, sou pastora da igreja Abundante Vida Church aqui em Paulo Afonso, mas eu creio que tem coisas que Deus ele dá para nós, que não é somente para a igreja local, mas que pode ser estendido, né, pode ser expandido para aqueles que creem, né, para aqueles que recebem. E esse decreto é muito forte, né, muito tremendo, que 2020 seria um ano de crescimento, queridos. E desde que esse decreto foi dado, desde que o ano iniciou, que a gente tem percebido isso, né, a gente tem percebido a forma que Deus tem nos levado ao crescimento, à maturidade espiritual, ao amadurecimento em Deus, porque é desse crescimento que eu estou falando. E o Senhor nos respaldou com a palavra que está lá em 2 Pedro 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, se não me engano. O Senhor, ele liberou esse decreto, sabe, em conformidade com esta palavra. E nesta palavra o Senhor diz, cresçam, né? Ele dá uma ordem para nós, sabe? Então, crescimento é uma ordenança do Senhor. Ele nos dá uma ordem, cresçam. Aí ele diz, cresçam em graça, sabedoria e entendimento, conhecimento, sabe? E essa palavra, ela veio com muita força, né, nas nossas vidas. E aí nós entendemos o que Deus realmente estava querendo com esse decreto. Sabe, que nós crescêssemos. Então nós colocamos 5 áreas das nossas vidas, né? Pegando o respaldo dessa palavra, nós cremos que nós cresceremos em graça, nós cresceremos em sabedoria, em conhecimento, nós cresceremos em constância e em amor, sabe? Então Deus ele é muito maravilhoso quando ele libera algo para as nossas vidas. Ele libera porque ele sabe e conhece o nosso futuro e ele sabe aquilo que nos espera. Então, com tudo isso que está acontecendo, né, essa pandemia, todo esse isolamento, o fato dos templos, né, terem sido fechados e nós estarmos reclusos em nossas casas, ministrando através de lives, orando em casa, sabe, sendo ministrado em família, tudo isso tem aberto os nossos olhos e nos mostrado que realmente esse decreto é um decreto de Deus, não só para a igreja local, mas para a igreja como um todo. Eu quero dizer isso, que esse é um ano de crescimento. Então eu quero dizer para você, aproveite tudo que você está passando para crescer em Deus. Aproveite tudo isso que está acontecendo para você adquirir sabedoria em Deus, para você adquirir conhecimento em Deus, para você receber mais da graça do Senhor, sabe? Para você ser constante na sua fé, sabe? Constante na sua obediência em Deus. Aproveite tudo isso para que realmente esse decreto ele se cumpra na sua vida, sabe? Cresça. Nós estamos empenhados nisso, porque sabemos que isso é de Deus,
sabe? Sabemos que isso nada tem a ver, queridos, com o inimigo ou com forças malignas, não. Isso é coisa de Deus, sabe? É o próprio Deus, sabe, que está nos levando a esse tempo de amadurecimento, porque Deus, ele quer uma igreja madura, uma igreja, sabe, adulta, uma igreja crescida, uma igreja que esteja preparada, pronta, sabe, para esse verdadeiro encontro que vai acontecer com o noivo. E nós precisamos ser essa igreja madura, nós precisamos amadurecer no Senhor, tá? E outro ponto que eu quero tratar com você relacionado a isso é a respeito de um sonho que eu tive profético, sabe? Nesse mesmo tempo, quando Deus, ele nos deu o decreto, com pouco tempo, eu tive um sonho profético. E nesse sonho eu estava no meio de uma multidão, né? Eram pessoas que estavam adorando a Deus. Nós estávamos num lugar onde tinha muita gente, e a gente estava proclamando a palavra do Senhor. E eu lembro que todas as pessoas unidas, elas diziam: ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nós ficávamos repetindo essa palavra, até que começou a descer fogo do céu, né? E bolas de fogo desciam do céu. E eu lembro que eu fui tomada por um fogo, sabe? Algo muito forte, que me fez sair daquele lugar. E eu comecei a correr pelas ruas e pelas praças, liberando decretos. E eu dizia, liberando palavras bíblicas, né? E que são como decretos. E eu dizia assim: tributai a ele glória, proclamai a ele um santo jejum, né? Mas na verdade não era eu, porque eu tenho certeza que aquelas palavras eram palavras do Espírito de Deus, né? Na minha vida, na minha boca. E eu dizia: tributai a ele glória, proclamai a ele um santo jejum. E eu fiquei buscando o entendimento, a revelação daquilo, e nada disso estava acontecendo ainda, né? E eu lembro que a primeira atitude que eu tive, né, foi chamar a igreja para a gente iniciar um propósito de jejum, sabe, um propósito de jejum de 40 dias. E nós iniciamos dia 12 agora de abril, vai acabar esse propósito. Mas não é simplesmente um propósito de jejum, mas é um propósito de crescimento. Esse jejum é um jejum de crescimento, porque durante 40 dias, né, nós jejuamos, oramos e lemos a palavra. São 3 períodos, 6 da manhã, meio-dia e 6 da noite. Então, durante 6 horas nós jejuamos, oramos, lemos a palavra, e mais 2 períodos nós oramos e lemos a palavra. Então são 3 capítulos da palavra de Deus por dia, juntamente com oração, durante 3 momentos do dia, 3 horários do dia, com o jejum. Sabe, nós entendemos que tem a ver com esse decreto que Deus nos deu, né? O jejum do crescimento, porque o que nos traz o crescimento em Deus é a palavra de Deus. Entenda, se nós somos pessoas de Deus, não tem como a gente amadurecer no Senhor, não tem como a gente crescer espiritualmente, se nós não conhecermos as Escrituras, se nós não mergulharmos na palavra de Deus, não encontrarmos a revelação, o oculto, o escondido da palavra de Deus que o Senhor deseja nos revelar nesse tempo. Então, eu fico muito assim impactada, porque o Senhor veio nos preparando, sabe? O Senhor veio mostrando, veio nos preparando, e hoje eu vejo, né, eu me vejo como igreja mais fortalecida, e eu vejo as pessoas também que estão envolvidas nesse propósito, envolvidas nesse momento, também muito mais fortalecidas. Então eu quero liberar isso também para você, sabe, que acredita, para você que confia nisso. Faz isso, começa a mergulhar nas Escrituras, começa a ler a palavra de Deus, começa a conhecer, começa a estudar a palavra de Deus, se interessa por isso, sabe, começa a orar, faz como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, sabe, então começa a ter momentos de oração, de adoração na sua casa, no seu lugar. Deus está nos chamando para o crescimento. Esse é o ano, sabe, do crescimento extraordinário das nossas vidas em Deus, onde nós seremos uma igreja madura, uma igreja amadurecida, a igreja que Deus realmente escolheu, que Deus realmente quer, que Ele deseja. Então eu trago essa orientação para a sua vida, e eu sei que esse sonho profético, ele tem muito a ver com isso, sabe?
E aí nós começamos esse propósito e logo após nós fomos para o Descend, né? E o Descend Brasil, ele também trouxe uma revelação muito grande desse sonho, porque quando eu estava lá, naquele momento de adoração, quando eu e algumas pessoas, outras pessoas da igreja, o pastor Ricardo, meu esposo, meu filho, outras pessoas da igreja, nós estávamos lá reunidos, adorando juntamente com aquela multidão, né? Eu pude ver a manifestação daquilo que o Senhor tinha me mostrado no sonho, né? Um lugar com muitas pessoas adorando e proclamando o nome do Senhor. E eu acredito que nunca houve, né, nessa nação algo em nível de adoração coletiva tão extraordinária como foi o Descend Brasil. E eu fiquei muito feliz com isso, e eu sei que muito mais o Senhor tem para fazer, sabe? Eu sei que depois desse tempo, queridos, nós estamos vivendo um tempo que o Senhor está nos chamando para o crescimento, mas quando nós alcançarmos essa maturidade, esse crescimento, eu tenho certeza que um grande avivamento o Senhor vai derramar sobre essa nação. Um grande avivamento o Senhor vai trazer para essa nação. Sabe por quê? Porque esse crescimento vai nos trazer o entendimento de que nós realmente necessitamos, sabe, nos arrepender diante de Deus, né? Nos arrepender de muitas coisas, que nós precisamos talvez voltar para debaixo da mão poderosa do Senhor, para o seu plano inicial. Tantas coisas, não é, que isso está mexendo e vai continuar mexendo com as nossas vidas. E eu espero que a igreja consiga entender isso, né? Eu também vejo de uma forma muito clara que Deus, ele tem cumprido a palavra dele, sabe? É como se Deus estivesse, tipo, pegando os pequenos para confundir os grandes, como se fosse um tempo de Deus usar os pequenos para confundir os grandes. Nas redes sociais a gente vê uma confusão muito grande de lideranças, né? Se degladiando, um acusando o outro, querendo condenar o outro, e eu sei que Deus não está feliz com isso, sabe? Que eu sei que Deus, ele é juízo, ele é justiça também, mas tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, não é para nos destruir, não é para nos envergonhar, mas é para nos trazer para Ele, né? Para nos tornar maduros, para nos trazer a um crescimento e elevar a nossa mentalidade ao nível da mentalidade dele. Então eu acredito muito nisso, sabe? Se apegue a isso, se apegue ao que Deus está fazendo nesse tempo, se apegue a esse Deus, se apegue às Escrituras, mergulhe nisso. Eu tenho certeza absoluta que você vai alcançar o propósito pelo qual Deus iniciou todas essas coisas, e você vai dar a resposta certa, e nós vamos dar a resposta certa, e essa resposta que nós vamos dar vai atrair a glória de Deus aqui para a terra, sabe? E joelhos se dobrarão, e como diz a palavra, línguas confessarão, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, sabe? E Cristo será realmente exaltado e glorificado, não só nessa nação, mas no mundo inteiro, tá? Então, eu queria muito compartilhar isso com vocês, mas a Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas, e eu acredito que esse é o tempo. Eu não consegui falar antes, porque esse era o tempo que Deus havia preparado para que eu estivesse aqui compartilhando isso com vocês, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo, sabe, de alguma forma fala com você, você acredita nisso, compartilha com outras pessoas, sabe? Se inscreve aqui nesse canal, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, tá? Dá o seu like e fica com Deus. Eu amo vocês, Deus abençoe.